Isso é uma indumentária religiosa. Chapéu não vai. Vai comigo, entrega pra alguém. Vocês viram este trecho em que eu destaquei de um vídeo que eu postei ontem sobre a abordagem da polícia militar num terreiro de candomblé. E isso ocorreu por quê? Porque um vizinho, incomodado com barulho, chamou a força policial. Quanto a isso, realmente não há problema algum, porque o policial estava cumprindo o seu papel. Mas a questão que muitos levantaram aqui e no meu privado é o seguinte: é a maneira pela qual foi feita essa abordagem. E mais, se ali não havia uma manifestação de uma certa intolerância religiosa. E realmente, qual que, né, seria o problema do pai de santo ir à delegacia vestindo, né, as roupas, né, tradicionais, normais do seu culto? Problema algum, certo? Então, nesse caso, você percebe que o responsável, né, ele não soube separar, né, o seu lado profissional, no cumprimento da sua função, ou de repente as suas crenças. E ali estava, de repente, uma manifestação de uma intolerância religiosa. É exatamente porque não havia problema algum, né, deste pai de santo ir à delegacia vestido, não é, com a sua indumentária, tá? E então, o que nós podemos então tirar sobre isso? Que infelizmente muitos, independentemente da função que ocupa na vida, não conseguem separar as suas crenças, aquilo que segue, né, no cumprimento da sua função. E muitos acabam misturando, não é? E infelizmente isso acaba levando ao que nós chamamos de parcialidade. O policial, nesse caso, ele não estava sendo imparcial. E isso nós vemos em outras profissões também, dentro de escolas, em relação a alguns professores, infelizmente há professores que não conseguem separar isso, certo? É uma função que a gente precisa ser imparcial. Enfim, se nós formos citar aqui vários exemplos, nós então nos estenderíamos aqui no vídeo, tá? Mas o que eu quero abordar aqui com todos é exatamente sobre intolerância religiosa, algo que não deve acontecer e que devemos sim fazer prevalecer a lei, porque nós temos leis que nos protegem, tá? Então, se você de alguma forma sofreu algum tipo de ataque, seja verbal ou muitas vezes físico, como nós vemos infelizmente por aí, isso deve ser denunciado sim, para que se possa cumprir a lei. Por quê? Porque se fica quieto, deixa por isso mesmo, não ocorre o quê? A interrupção desse tipo de comportamento. E isso acaba se perpetuando, tá? Então nós temos leis sim que nos protegem, certo? Não é simplesmente a pessoa falar, é uma questão de opinião. Não, não tem questão de opinião. Que tem pessoas que às vezes utilizam isso para querer atacar, né? Para querer muitas vezes impor seu ponto de vista, principalmente em relação a religiões, tá bom?